a mais um episódio do seu Fermento em Pod. Essa semana nós vamos gravar vários episódios aqui diretamente do Campinas Innovation Week. Campinas Innovation Week é o maior evento de empreendedorismo, inovação e negócios da América Latina. Hoje, no dia de hoje especificamente, é um evento que está acontecendo, que é o Retail Conference, que foi organizado pela SIC, Associação Comercial e Industrial de Campinas. Nessas palestras, a gente vai mergulhar muito em inovação, em metodologias de varejo. E para consolidar ainda mais isso, o nosso primeiro convidado é o Júlio Takano, da TK Design, não, TK Catena, isso. Que é o quê? É o mestre, é o mago de fazer você vender mais, de como distribuir isso. E o Júlio, que está aqui, muito obrigado pela oportunidade, viu, Júlio? E o que é legal dele, que a gente estava vendo, é a empresa de arquitetura é especializada em criar experiências inovadoras para o varejo. E usa muito a neurociência, né? Ou seja, qual é o comportamento do consumidor num ambiente de varejo? E é isso que a gente vai conversar um pouco agora, né? Tá viva a minha caneta. Obrigado, viu? Freitas, é uma honra estar aqui, sendo entrevistado por você, pelo brilhante trabalho que você vem desenvolvendo no varejo brasileiro também. Obrigado. Obrigado a você. Então eu queria mais falar, por exemplo, na palestra de hoje, eu vi que você mostrou muitos exemplos de aplicação dessa neurociência e comportamento no varejo. Como é que é feito esse estudo? Assim, o que você pode trazer para a gente de novidades nessa área? E de como o empresário, o varejista se comporta com isso? Perfeito. Haroldo, o mercado mundial ele está passando por uma transformação e que é até ridículo dizer que a transformação é nevrálgica, de neurociência, mas principalmente antropológica. Então, o consumidor ele percebeu que tem dois grandes ativos importantes na vida dele. Um é o tempo e o outro é a saúde. Esses são recursos esgotáveis e finitos. Então, a gente deixou de ser imortal para ser réis mortais que vão buscar experiências no ponto de venda. Então, antes nós íamos ao supermercado para comprar comida e voltávamos para casa. E os americanos diziam que nada estragava mais um casamento do que ir ao supermercado no sábado. Hoje, você vai ao sábado no supermercado, mas ele não é mais um mercado, ele é um ponto de experiência também. Ou seja, no momento que você faz com que o primeiro lugar, entenda antropologicamente, que o primeiro lugar na vida do consumidor é a casa dele, o segundo é o trabalho e o terceiro é o terceiro lugar na vida dele, onde ele vai porque ele deseja, você pode transformar o supermercado num ponto de experiência, onde vá toda a família e ao invés dela comer em casa, ela coma no supermercado, ela vista-se, ela cuide de sua saúde, beleza e bem-estar. Isso existia no passado com o strip mall e o supermercado. O que existe de strip mall, cada vez mais se desenha ele dentro da loja e à frente da loja não é mais só um hortifruti, é uma área gastronômica. Isso está mudando no mundo. Os novos supermercados, estou dando um exemplo setorial, para quem está nos ouvindo. Quando você passa em frente aos supermercados modernos, você vê uma praça de alimentação. E com comida feita, que é como se fosse a vovó cozinhando para você ou sua mãe. Por quê, Haroldo? Porque as cozinhas estão ficando cada vez menores pela pressão imobiliária. Então a nossa empresa ela é especialista em arquitetura de negócio, estudar antropologicamente e com a neurolinguística conceber espaços que atendam essas dores de mercado. Qual é a primeira dor hoje de um varejista? Eu não sei quem é meu consumidor, porque ele mudou. Então, essa é a primeira detecção. Pesquisas assertivas para conhecer o consumidor. Segundo ponto, uma vez que eu sei quem ele é e o que ele deseja, eu preciso explicar para o meu time que o mundo mudou. Não é só atendendo mais do jeito antigo. Tem que atender de um jeito muito mais próximo, mais aconchegante de acolhimento. Isso passa por um processo de RH. Ao momento que você precisa transformar a sua empresa tecnologicamente, aí o varejista fala, Takano, não tenho dinheiro para fazer tudo isso. Porque ninguém mais vai fazer sozinho. Aí entra o Retail as a Service, onde investidores compram o terreno, constroem a loja para você, completa, montada, e você é o cliente, o usuário, como um apartamento do Airbnb. Sim, dos pontos. Né? Neste momento, o varejista não investe o capital dele, ele investe o capital dele em transformação digital
e a academia corporativa para treinar o colaborador a atender esse novo cliente exigente. O supermercado, eu estou dando um exemplo, não é mais um supermercado. Ele é um lugar onde eu possa ter uma cervejaria, um cabeleireiro, uma área de massagem. Eu vou passar momentos aprazíveis. Tudo que faça sentido e seja complementar a essa necessidade. Então, perfumarias não serão mais só perfumarias, poderá ter casa de chá, área de depilação, esteticista para complementar. Isso nós chamamos de ecossistemas de negócios. Mais difícil do que cada um fazer o seu negócio sozinho é você criar coletivos, daí que vem a palavra collab, colaboração, e essas marcas se conectam embaixo de um guarda-chuva e todas as marcas estão buscando o quê? Na cabeça delas é dinheiro. Não é o dinheiro, é só um dos ignitores. Antes do dinheiro, você precisa ter a ideia transformadora de explicar para todos os stakeholders, todos os participantes de um projeto coletivo desse, que o ecossistema é colaboração pura. E foi o que a gente trouxe compartilhando por que essas marcas que a gente mostrou têm tanto sucesso. Porque uma marca como Petco está acostumada a vender comida para cães e gatos. Ela não estava acostumada a ter uma clínica para fazer cirurgia, não sabia fazer comida congelada e comida para requentar ou aquecer em casa, não sabia vender roupa, modas e acessórios, ou seja, ela não sabia muita coisa, mas ela chamou especialistas. E essa é a transformação de como a gente vai fazer negócios daqui para o futuro. Ou seja, quem tem uma loja vai ser o maior e melhor canal de distribuição de produtos e serviços das indústrias, que estão sedentas. Quem levar essa solução vai ser o destino escolhido dos investidores que têm dinheiro para colocar e ajudar a ignição. É isso que mudou. E a gente está rodando o Brasil, a América Latina, mostrando isso. Mas isso que você está dizendo, então muda completamente a forma de negócio da indústria com o supermercadista. Exatamente. Porque o supermercadista encomenda, a indústria entrega, ele paga e acabou. Muda completamente. O supermercado passa a ser pontos estratégicos que a indústria pode usar para expor seu produto e vender o seu produto. Exatamente. Muda completamente a configuração. Hoje a indústria, se você falar alimentar ou indústria em geral no mundo, o cliente final de uma indústria, meu varista, o cliente consumidor, não conhece 10% do portfólio de uma indústria. 10%. Verdade isso. Eu chutei alto. Mas nem uma marca 5%. como o Tramontina, o cliente não conhece 2%, que tem 22 mil itens. No momento que uma marca faz uma loja dentro desse cliente, ela está expondo. Ela expõe e lá ela cicla os portfólios, semana a semana. Ela está mostrando o portfólio, ela coleta informações e compartilha com os varejistas. No momento que você compartilha dados com o varejista, aquele produto que ele não comprava porque achava que o público consumidor não tinha poder de fogo, Pronto. você deu o planejamento comercial para ele. Qual é o valor de uma indústria que pode te ajudar no planejamento comercial? Mudou a forma de fazer negócio. E todos ganham, né? Não é só paga o Não. aluguel que eu deixo você entrar. Isso mudou. A indústria que tiver dados para compartilhar com o varejista, ela não precisa pagar porque o dado é o maior ativo nessa negociação. E o varejista que tiver dados de indústrias, ele se transforma num ecossistema. E esse ecossistema é exponencial porque o faturamento é acima de 2 dígitos quando ele consegue administrar esse ecossistema. De dados e entrega de experiência. De verdade, para o cliente é um lugar para ele passear. Porque ele vai dizer, eu vim aqui, o cliente final, eu vim aqui, parece que você adivinhou tudo que eu queria. Não adivinhamos. Você deu esses dados comprando nos varejos qualificados que a gente vai criando. E quando você dá esses dados para os varejistas, eles estão atendendo a dor que o cliente já E hoje não acontece isso, né? Hoje acontece. Não, eu digo, no tradicional supermercado, tradicionalmente, os caras vendem, empurram mercadoria, comprou, hoje comprou, sobrou, analógico. sobrou. É isso. Eu compro mercadorias e vendo mercadorias. Que às vezes nem sabe se vai vender tudo e se precisa, né? E depois diz que o produto é ruim. Então a indústria hoje está muito focada em, primeiro, ela investir num processo de qualificação do distribuidor. Sim. Porque o distribuidor é o responsável, o distribuidor da indústria, ele é o responsável pelo sell-in. E sell-in é uma visão cega do varejo. Quem tem o sell-out é o varejista. Sim. No momento que indústria e distribuidores fazem uma ação para transformar o ponto de venda do varejista, você consegue tornar esse ponto de venda de obsoleto e jurássico num ponto de venda inovador e disruptivo. E aí você vai aumentar tráfego, porque os clientes querem experimentar produtos. Sim. São áreas de ativação.
Então, de um processo que você fica esperando um evento como o Dia das Mães para fazer um lançamento, você pode fazer lançamento todos os dias. Porque você é dono do canal, junto com o varejista é dono do canal e o seu parceiro estratégico, ele é mensurado pelo desempenho que ele tem no seu ponto de venda. Muita gente pensa, isso é trade marketing, isso é marketing estratégico. Porque o trade ainda é um produto de serviço baseado só na promotora. Quando você constrói um espaço de ativação, é só na promotora. Você vira o capitão de categoria daquele corredor, numa farmácia, no supermercado ou numa rua até. A gente fala que é um projeto flagship, onde a indústria, dentro do varejista, ele tem uma experiência inesquecível. Isso vai de encontro ao que a gente está vendo muito recentemente, é entender as dores do cliente. Exato. O que ele quer, e aí você oferecer o que ele quer, não o que eu acho que ele quer, né? Exato. Mas isso muda muito também assim, mão de obra agora, para atender esse público dentro do supermercado, é completamente diferente. Do repositor, um mero repositor, uma área que não tem um atendente, ou seja, aumenta a mão de obra dentro da loja, dentro do site. E eu vejo que no passado, muitos varejistas, supermercadistas, economizavam, no bom sentido, em mão de obra, porque era autosserviço. Então o cara chega, pega. Então isso também muda até o treinamento dessas pessoas, então. Muda porque mudou, a gente fala do modal de fazer. Então imagina você, já família tradicional de varejo, quando o varejista ele tem que montar uma operação, ele saía à busca de um ponto, ele tinha que construir o prédio, ele tinha que rechear o acabamento, fazer a transformação digital e pôr o capital humano. Nossa, é um investimento nisso. O dinheiro já acabava na obra. Já dá um tempo agora que acabou. Aí quando eu chamar o arquiteto, eu estou sem dinheiro. Sempre na hora do Estou fazendo arquiteto. uma brincadeira, mas isso acontece ainda hoje. Quando o varejista ele entende que o modal mudou e que ele usa o capital dele para criar uma academia corporativa, que é a imposição dos investidores. A gente, como investidor e os investidores por trás de nós, compramos o terreno, construímos o edifício e recheamos com mobiliário, iluminação, acabamento. Está pronto para usar. Então o dinheiro não acabou ali. Ali tudo foi capex zero. O varejista ele tem que pegar aquele capital que ele usaria para fazer a loja, que é o ativo imobiliário, para construir uma academia corporativa, que é explicar para os colaboradores como é o novo modelo de atendimento e promover a transformação e educação. Qual é o maior ativo do varejista hoje? É produto ou é gente? E eu respondo, é gente. Porque produto, ele faz a conexão com a indústria, ele vai ter. Mas quem tem uma academia pulso, né, para fazer com que ele tenha representantes ou embaixadores da marca? A academia corporativa multiplica a cultura. Então todo esse nosso trabalho de ecossistema de negócios é pautado na formação de cultura empresarial. Porque o dinheiro do empresário é focado em investir no modelo mais rentável, que é em educar, atender e ter conversão maior. Supermercados do passado, como são muito famosos, né? A própria Whole Foods, eu quero citar um exemplo, ele dava $20 para um colaborador. E o colaborador via o cliente experimentando o produto e ele deixava o produto na prateleira. O colaborador tinha a autonomia de chegar com esses $20 e falar, eu vou dar esse produto para o senhor experimentar. Ele tinha uma verba para poder... Uma verba de representação. De representação, de embaixador. Você pode imaginar a gratidão de um cliente, seja A, B, C ou D, de ganhar o produto e experimentar, e depois ele pega inevitavelmente mais um ou o dobro, e a conversão aumenta. Ele tem confiança naquilo. Exatamente. Né? Desta forma, aqueles $20 que a gente fala no passado, se transforma em $20 de conhecimento, porque o consultor treinado, ele hoje com o WhatsApp Business, ele fala com o cliente, 2 dias depois gostou, 2 semanas depois gostou, depois de 2 meses, esse consultor já na segunda semana converte 80% dos clientes. Quem faz o 222 converte muito mais. Então veja que isso aprende-se numa academia corporativa, que é cultura de empresa. Porque hoje, no mundo moderno, as pessoas mandam parabéns por WhatsApp. Não ligam mais. Verdade. Eu ligo, hein? Eu faço questão de ligar todos os aniversários. Aí o cara dele, mas você está me ligando para dar parabéns? Eu falei, mas todo mundo manda pelo WhatsApp. Eu falei, mas eu ainda sou das antigas, né? Desumanizou. Tem colaborador que você fala assim, você tem que saber o nome do cliente.
Mas, Takano, como é que eu vou saber o nome do cliente? Pergunta o nome para É ele. só perguntar. Eles desaprenderam a perguntar o nome. Tem vergonha. É verdade. A gente não tem vergonha de perguntar o nome, não tem vergonha de conversar. Esse processo é o que chama a fênix ressuscitando das cinzas. A mídia social, a tecnologia ajudou, mas desconectou. Nós estamos falando em conexão emocional. E é isso que está transformando os ecossistemas de negócio. Quando você fala da academia, que você citou várias vezes, nesse, vamos chamar de pacote de negócio, tem esse treinamento de como criar essa academia, alguma coisa assim? O investidor, eu entendi. O cara vai lá, investe no prédio fisicamente, é um build-suit, como se fosse. E essa academia tem toda a orientação de criar isso? Sim. Na verdade, é muito convencional do varejista falar assim, mas se é para ser investidor imobiliário, eu quero ser investidor imobiliário do meu negócio. Não tem problema. Ele vai receber a loja montada a CAPEX zero, e só vai ter OPEX, que é manutenção. No momento que ele começa a girar e replicando lojas, concorda que ele não pondo capital e só tendo o OPEX, que é manutenção, ele vai fazer no fundo de caixa. Sim. Ele pode investir no fundo imobiliário que o ajudou a fazer o CAPEX pode ser zero. um dos investidores. Exatamente, é investidor do fundo. E este ativo, que eu digo que é o capital humano, o investidor nunca vai poder conseguir fazer sozinho. Então, as orientações de conexões, é por isso que fala-se que é smart money, mas é mais smart do que money, porque dinheiro, se ele for a um banco ou a um fundo e pedir, existe o dinheiro. O que importa é o que você faz com esse dinheiro. É isso aí. E muita gente pediu dinheiro e não conseguiu pagar o que pediu, porque ele continuou fazendo a mesma coisa. Do mesmo jeito. E é isso que mudou no mercado, trazendo especialistas para fazer a transformação. E esses especialistas, e nisso é legal, assim, porque até o link com a indústria já está mais azeitado, né? A indústria já entende como é que é o comportamento desse novo supermercadista, como é que vai ser o trabalho dele, e já tá, essa conexão é mais fácil. Sim. Hoje a dor é premente. Então, quando a gente entra para fazer uma assessoria nesse modelo de negócio, falar de projeto é uma fase posterior. Sim. Hoje o problema é fluxo de caixa, consultoria de CFO, que a gente coloca primeiro um financista para analisar, tributário, contábil e jurídico. Muitas famílias não planejam sucessão. Então, você planeja esse processo de sucessão criando uma governança, um conselho para administrar. Uma empresa com governança bem administrada, ela está preparada para sair ao mercado e fazer um conceito e vender a mercado. Não a empresa, mas vender a solução. Para que marcas falem, eu quero estar dentro do seu negócio. Disso. Então, hoje você pode falar o seguinte, eu tenho esse supermercado, está montadinho. Quem é que quer botar aqui e pagar aluguel? Ninguém mais quer pagar aluguel. As pessoas querem saber como você vai construir a sua marca naquele ponto. Que é o colaborativo. Então, para isso acontecer, primeiro, recuperação tributária. Bota dinheiro na mesa. Qual vai ser o modelo tributário? Como está o fluxo de caixa? Como você vai cuidar do capital humano e como você vai fazer a governança para que seus herdeiros sejam herdeiros e não sejam sucessores e não somente herdeiros. Quando esta arrumação da casa existe, você está falando de uma empresa que pode fazer IPO. Sim. E de um modelo que tem potencial de crescimento, os investidores querem olhar para esse modelo. A partir daí que você tem essa segurança financeira, de governança e capital humano através de uma academia, isso só é múltiplos de replicação. Por quê? Nenhum colaborador quer ficar estagnado numa empresa como assistente de doca, assistente de caixa, assistente de vendas. Sim. Ele quer ser gerente. Sim. E onde ele vai conseguir isso? Qualificando-se dentro da empresa e através de especialistas, de entidades que ajudam a qualificar. E os investidores, e nós estruturamos isso para que esse processo se dê da forma mais rápida possível, porque é assim que os múltiplos acontecem de investimentos. Então, na verdade, é como você falou, é uma visão holística de tudo. De arquitetura de negócio. Desde o começo, é arquitetura do negócio. Isso. Ou seja, você envolve em todas as fases e em todas as etapas aí do negócio. Inclusive, continuando no conselho administrativo, para ajudar a dar longevidade. No final do dia, as famílias falam, eu não quero uma empresa, alguém que compre a minha empresa. Eu quero alguém que ajude a minha empresa a ter 100 anos. E como isso é possível? Eu já acabei de fazer a jornada com você. A única forma de uma empresa ter 100 anos é repetir esse ciclo várias vezes a cada 10 anos. E não sair do trilho, né? E não sair, e se o trilho mudar, saber pegar outro trilho, mas num processo de acompanhamento. Isso que eu ia falar, mas esse processo de acompanhamento se mantém ao longo da vida dessa empresa? Você veja, você ia com 200 anos. A Zwilling, que é uma empresa de cutelaria alemã, tem 300 anos.
Uma empresa de 300 anos já comprou as empresas mais líderes do Japão, da Bélgica, da França, de Londres, porque ela comprou as empresas porque ela é a melhor, e ao longo de 300 anos ela se torna melhor em vários países. Então essa inteligência ela é transmitida através dos guardiões. Você é dono. Quando sua empresa se consolida, você passa a ser guardião, não é presidente, presidente de conselho, é guardião. Tem briga na família, antes de a mercado jurídico discutir, o guardião ele guarda essas regras da empresa. É o mais alto grau de governança que existe no mundo. Muito legal. Aqui você tem tido essa experiência aqui no Brasil com essas redes de supermercados? Tem tido alguém assim? Ou isso ainda é muito incipiente no sentido deles enxergarem isso? Das redes que a gente vê no mercado. As grandes corporações de supermercado, as grandes, as gigantes mundiais, já fazem isso. E essa é a forma de pensar. Tudo isso que eu disse já existe em corporações, grandes redes, não vou dizer nomes. Sim. Porque nenhuma delas está patrocinando aqui. Sim. Assim que vai ficar as grandes redes. As grandes redes. O que ocorre é que o pequeno e médio está muito distante de poder acessar isso. Então, o médio, eu falo médio, porque hoje o faturamento grande é 300 milhões, já é uma empresa grande. Mas aquele varejista que fatura 100 milhões... Você fala ano, 100 milhões ano. 100 milhões ano, é praticamente uma barreira intransponível dele sozinho chegar a faturar 300 milhões em 2 anos. É praticamente impossível. Essa inteligência toda, dirigida semanalmente, ajuda ele a vencer essas barreiras, sobrepor e atingir. Então, a grande oportunidade de negócio, que eu entendo, é que o Brasil hoje tem milhares de empresas que não só precisam, como tem essa oportunidade. E eu acho que um dos grandes papéis deste fórum, que é assim que promove, é que como associação comercial e industrial, ela ajuda a conectar no ecossistema indústrias que estão ouvindo a gente falar e que vão dizer, isso faz sentido para mim. E varejistas que ouvem a gente falar, falam, isto é a minha salvação. Faz sentido para a indústria e a salvação do varejista, essa conexão e integração. E quanto mais a gente determina tempo para explicar isso de uma forma didática, isso é transformador para o ecossistema todo. E qual você acha que é a barreira principal desse varejista de 100 milhões, né? Não abraçar isso e querer fazer? Qual a principal barreira? Porque você falou, vai lá, tem investidor, investe, dá o treinamento, faz, você só tem a ganhar com isso. Qual a principal barreira que você enxerga nisso aí? O só tem a ganhar, na verdade o varejista, ele nasce negociando. E ele é um negociador. E muitos, felizmente ou infelizmente, estão mais preocupados com o que o fornecedor ganha do que com quanto ele ganha. No momento que ele conseguir ter uma visão holística de que ele ganha mais do que os fornecedores, isso aí. Ele deixa os fornecedores fazerem parte. Eu acabei de dizer, mas eu não vou fazer o as a service porque eu já tenho a minha carteira imobiliária. Então ele é varejista, ele é imobiliário, é o pacto, né? Nada. Ele faz tudo, mas não consegue fazer tudo por muito tempo. E quando ele se especializa em ser varejista, sim, e ele é um canal do ecossistema, ele tem algo milionário, que é toda a receita de marketing que uma indústria pode ter para construir a sua marca no ponto de venda. Sim, pô. E você que é presidente de agência sabe o quanto dinheiro tem mais no marketing do que no trade. Construção de marca é mais importante para uma indústria do que fazer verba de trade. Sim. Então nós estamos dizendo que o ecossistema conectado ajuda indústrias a achar canal, mas o varejo se tornando um canal qualificado, ele é o showroom de marcas que são construídas lá. E aí ele tem que desapegar de achar que ele pode pôr o capital dele para fazer tudo sozinho e ser o dono do imóvel. Ele imobilizou o capital. Capital esse que dá múltiplos maiores que o imobiliário no varejo. Sim, vai olhar o DRD dele, é o negócio dele. O negócio dele é mais rentável que o imobiliário. Só que tem muita gente no mundo que está rica e quer continuar rica e investir no mercado imobiliário. E a loja bem ocupada, por uma marca forte, próspera, que vai atingir 100 anos, é uma rentabilidade segura, porque as pessoas já são ricas e querem continuar ricas. É uma previdência privada dessa forma. Então, é entender o que as pessoas querem. Uns querem continuar ricos, o outro quer enriquecer. Se você usar direito essa conexão, você que vai ter um sistema poderoso. Sua formação é arquitetura? Eu sou de formação arquiteto, né? Mas chegou na antropologia, na neurociência, pelo comportamento. Você assistiu um filme chamado Quem Quer Ser um Milionário, aquele rapaz? Sei. Você viu os perrengues que ele passou naquela vida? E o como é que fala? O animador fala, não, é mentira que você passou por tudo isso. Nós passamos por poucas e boas junto com muitos varejistas.
E a gente se esforçou Começou a muito enxergar. em entender onde eram as dores. E a gente foi conectando esses 32 anos e esses stakeholders, indústrias, representantes, marcas, Muito distribuidores e principalmente entendendo as dores dos varejistas. E hoje nós não vamos atender todos os varejistas, mas nós vamos atender aqueles que passaram por essas mudanças. Os que enxergarem vão passar por essa era glacial que nós estamos vivendo, né? Muito bem, parabéns, viu, Júlio? Obrigado. Parabéns, muito legal. Eu admiro essa sua profissão no sentido dessa visão de Legal. negócio, da visão da arquitetura. E quando você está falando sobre isso, eu que também levito um pouco nessa área de varejo, supermercadista e tudo, você enxerga bem isso, aquela tradicional varejista. Não, mas eu que vendo, o ponto é meu, eu que quero fazer. Não, eu que quero construir, eu que Isso. quero... E não enxerga que o negócio dele é focar no negócio dele, que é varejo. Ele tem que focar nisso, não tem que se preocupar com as outras coisas. E focar que o herdeiro pode ser o sucessor, e para você preparar o sucessor são no mínimo 15 anos de formação. E muitos acham que o gerente vai tornar o herdeiro dele sucessor. Não é o Não, gerente, não. é o dono que vai fazer isso. Não, e você sabe que eu percebo o seguinte, essa nova geração de herdeiros passa por um certo perrengue, assim, convencer a geração anterior de se fazer de uma forma diferente que está sendo feito hoje. Isso. Porque a geração antiga fala, mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo, por que você quer mudar agora, meu filho? E aí Aliás- ele passa por esse perrengue. Né? Aliás, Haroldo, a primeira geração constrói a rede. É a segunda geração que entende o que é fundo imobiliário, o que entende o que é ecossistema de negócio. A primeira não consegue Não, entender. é verdade. Eu alugo e tiro o dinheiro É da isso aí. indústria. Não é isso. O ecossistema não é a indústria pagar store. É a indústria colaborar com a força do seu É isso marketing mesmo. e as agências num ponto de venda de experiência inimaginável. A segunda geração entende isso. E a terceira ajuda a splitar isso, transformar uma rede regional numa rede nacional. É isso aí. Pô, Júlio, obrigado. Viu, Eu que Júlio? agradeço a Aí eu vou oportunidade. dar mais uma dica pra gente aí que estão assistindo. Olha, Júlio Takano é o cara. Você que é varejista, que está aí com a sua loja de 100 milhões, até parece que é pouco, né? Faturando 100, 200 milhões, você tem que faturar mais, meu velho. Então você liga pro Júlio, fala com ele, não é merchan não, viu? É porque eu gosto dessa área e eu gosto de ver as pessoas crescendo, melhorando, mudando. Isso traz uma riqueza para o nosso país, né, Júlio? Traz, assim, uma perspectiva muito diferente do que a gente tem hoje no país. Então, meus parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigado, Haroldo. Foi uma honra estar aqui com você, compartilhando essa Obrigado manhã. a você. Tem o site da Takano? Tem. Qual é o site? Posso falar? Pode, O claro. site é kt.com.br. Aqui. Facinho. Fala lá para nós aqui. kt.com.br. Ponto aí. A gente vai colocar em caracteres aí, né, Elô? É Elô ali, assistindo. Caio fazendo aí. Obrigado, irmão. Obrigado, Caio. Caio é o nosso operador aqui, o Caio é da IMA. E pô, eu não agradeci, hein? Obrigado, pessoal da IMA, por disponibilizar o espaço que a gente está gravando aqui no nosso podcast. A gente está usando o espaço que a IMA Parabéns. montou, muito bem montado, por sinal, e o Caio que é o nosso big boss aqui. Obrigado, viu, Caio? Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado pela sua presença, viu? Obrigado mesmo. viu? Obrigado, Haroldo. Deus abençoe seu trabalho aí e continue assim fortão mesmo. Obrigado. Obrigado mesmo. Conte com a gente. Aí, o podcast, seu podcast, Fermento em Pod, fica por aqui. Acompanhe a gente que essa semana, todos os episódios nossos feitos diretamente aqui do Campinas Innovation Week, com só inovação, sustentabilidade, ESG, liderança e dicas aqui, assim, primordiais, como o Júlio nos deu agora, tá ok? Até o próximo episódio.